palavra de Deus, glórias a Deus, no texto de Lucas, glória a Deus, Lucas 24, do 13 ao 21. Lucas 24, do 13 ao 21. Glória a Deus, aleluia. Lucas 24, do 13 ao 21. Glória a Deus. Assim está escrito a palavra de Deus. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Ia conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Presta atenção, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Então, ele lhe perguntou, quem? O próprio Jesus. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles responderam, pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhe perguntou, do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e em palavras. Presta atenção, ele disse que Jesus era poderoso, o Nazareno era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Presta atenção, as autoridades, os 2 discípulos estão dizendo para o próprio Jesus que as autoridades entregaram Jesus à morte. Aí ele coloca aqui que entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Glória a Deus. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia que essas coisas aconteceram. Glórias a Deus. Aleluia. Presta atenção, meus amados, nesse texto devocional dessa segunda-feira. Nós estamos aqui diante de um texto que fala que 2 discípulos de Jesus estavam em caminho de um vilarejo, de uma vila, glória a Deus, poucos quilômetros de Jerusalém, saindo de Jerusalém, entristecido. Por quê? Por aquilo que havia acontecido. Jesus foi crucificado. E eles estão tristes. Agora, o que destaca nesse texto é que, primeiro, a palavra diz que eles não reconheceram Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. Eles reconheciam o feito de Jesus, porque ele diz, olha, ele era grande entre os profetas. As suas obras eram maravilhosas. Ele era poderoso em tudo que fazia. Os discípulos reconheciam o que Jesus fazia. Eles reconheciam os feitos de Jesus. Glória a Deus. Eles eram discípulos de Jesus, professavam a fé no Nazareno, porque quando fala Nazareno, fala como eles eram chamados naquela época, com desdém, porque Nazaré não era uma vila muito quista naquela época, não era um local muito quisto. Então, chamá-los de Nazareno era de forma depressiva. Mas eles reconheciam os feitos, as obras de Jesus. Porém, apesar de dizer que eram os discípulos de Jesus, eles não reconheceram o próprio Jesus. E é algo para a gente pensar, como pode, Góis, alguém dizer que é discípulo, conhecer as obras, conhecer que ele é poderoso e não conhecer o próprio Jesus? É só vir para o tempo de hoje.
Quantas pessoas dizem que são crentes? Quantas pessoas professam a fé? Dizem que são protestantes, dizem que são assembleanos, mas os seus atos não refletem Cristo. Como dizer que eles conhecem verdadeiramente a face de Cristo? É fácil julgar os discípulos, é fácil dizer não, é impossível ele não reconhecer. Olha para dentro de si e diz se hoje você realmente reconhece Jesus como seu mestre. Ele está andando do teu lado, ele está conversando contigo, e a palavra vai dizer que os olhos estavam como se fechados. Quantos homens e mulheres de Deus, os olhos já estão como escama, a palavra de Deus vai dizer como escamas, fechados. Não reconhecem mais os princípios, negociam com a fé. Hoje eu estava vendo um texto, e vendo um comentário, e estava uma moda de homens usando cropped. Eu nem sabia que negócio era cropped. É uma camisinha pequena, mostrando o umbigo. Aí o comentarista falando sobre isso, aí ele faz um respaldo, ele não é evangélico, ele faz um ponto e vírgula, aí ele diz, até no meio cristão, evangélico, tem pessoas, aí ele bota a foto de um cantor com cropped. Será que são realmente servos de Cristo? Conhece realmente os princípios de Cristo? Se está trazendo até para um mundo mau testemunho? Será que Cristo usaria cropped? Edmilson. Estão como os olhos, como se tivessem fechados. Mas reconhece que Jesus é Filho de Deus. Reconhece que Ele é poderoso. Reconhece os seus feitos. Mas não reconhece a face adorada do nosso Cristo. É grave. Precisamos entender. Sabe por quê, meus amados? Porque Jesus está andando do teu lado, está conversando contigo, mas os seus olhos podem ser que estejam tão fechados que você não reconhece seu mestre. E sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com esses dois discípulos? Eles estavam no caminho de Emaús entristecidos. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente realmente não conhece, não anda face a face com o nosso mestre, não conversa com ele todos os dias, não lê a sua palavra, não medita nela, não anda nos seus princípios, a primeira coisa que acontece é entristecer os nossos corações. Isso acontece com qualquer um. Ele pode bater no peito e dizer, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou assembleano, eu sou batista, eu sou presbiteriano. Ele pode bater, mas se ele não conhecer a face de Cristo, um momento da sua vida vai haver entristecimento. Sabe por quê? Porque quando você não conhece os feitos, já ouviu falar das suas maravilhas, mas você não vive isso, glória a Deus, o seu coração começa a se apertar. A sua família começa a ser reflexo daquilo que você está vivendo, porque você é autoridade na sua casa. Você, pai, é autoridade, é sacerdote. Quando você está com o coração entristecido, toda a família se entristece. Você, mãe, mulher sábia, tem que estar com o coração alegre. Ah, mas a gente não vai ter dificuldade? Não, quem disse que não? Mas se você andar face a face, vocês vão ver lá na frente, o texto que nós não lemos, mas no mesmo capítulo, um pouco mais adiante, os discípulos vão reconhecer, Jesus vai entrar na casa dele, ele vai partir o pão, naquele momento, Jesus sai, desaparece, mas deixou a informação que era eles. Aí eles disseram, porventura, não ardia o nosso coração? Pai, mãe, será que não arde o teu coração? Porque vocês não estão vendo a face de Jesus? É algo para a gente meditar essa manhã. É algo para a gente entender. Eu trabalho com jovens aqui. Nós trabalhamos com uma grande quantidade de jovens. A gente sabe o que está acontecendo. A gente procura entrar nos meios sociais, nas redes sociais, para aprender um pouco daquilo que eles estão vivendo. Nós tivemos aqui um pastor que tocou em vários pontos que muitos depois do 40 não entendiam, mas aqueles jovens estavam vivendo. E aqueles jovens, muitas das vezes, se afastando do Evangelho. Por quê? Porque tem pessoas, tem discípulos, tem homens e mulheres de Deus entristecidos em casa. Eles não têm mais referência.
Aí Jesus começa a falar com eles e eles nem reconhecem. É muito sério isso. Princípio é algo para se andar nele. Não pode sair dos princípios. Princípios, eu costumo dizer que princípios é como linha de trem. Nós temos que andar em cima da linha do trem, da linha dos princípios. E o trem pode andar fora do trilho. Se ele tombar, ele vai até um pouco para frente. Mas uma hora ele para, e ele para todo arrebentado. Assim é a vida do crente. Assim é a vida daqueles que professam. Quando sai dos trilhos do princípio, eles podem até ir um pouco mais para frente. Mas uma hora vão parar. E quando tiverem parado, vão perceber que estão todo arrebentados e precisam de grande reforma. Então, meus amados, vocês que nos escutam nessa manhã, que possam refletir sobre este devocional, dessa mensagem, a primeira mensagem, glória a Deus, desta manhã. Um devocional voltado para você e para mim. Glória a Deus. Precisamos não só reconhecer Jesus, precisamos não só reconhecer os seus feitos, saber que Ele é grande em obras, glória a Deus, mas precisamos também reconhecer a sua face, andar lado a lado com Ele e não entristecer o nosso coração. Sabe por quê? Porque quando as dificuldades vier, a gente está conversando com o Mestre e Ele está falando conosco e a gente está escutando a sua linda voz que vai acalmando o nosso coração e o nosso espírito. Amém? Glória a Deus.